Tem gente confundindo vigilância com cuidado. Se você precisa pedir permissão para exigir, isso não é amor, é prisão com crachá de relacionamento. Porque a pessoa ainda tolera controle como se fosse proteção. Essa pessoa é dependente emocional, isso é óbvio, né? Ela necessita da aceitação e da validação da outra pessoa. Qual é a questão? Ela não percebeu ainda que ela virou um prisioneiro dentro da própria casa, um prisioneiro dentro da própria vida. Eu vivenciei isso. Tinha uma pessoa e essa pessoa, ela seguia todos os meus passos. Ela queria saber de tudo que aconteceu, aonde eu ia, com quem eu ia, por que eu ia e tudo mais. No começo, nós acreditamos realmente, poxa, cuidado, a importância, está se importando comigo, quer se envolver na minha vida. Qual é o problema? Passa-se o tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você percebe que aquilo que você imaginava que era cuidado se tornou um baita de um presídio. Você não pode fazer absolutamente nada, ir em lugar nenhum, ter determinados relacionamentos, porque a outra pessoa está lá simplesmente para aprovar ou rejeitar aquilo. Você entregou o controle da sua própria vida na mão dessa pessoa e você se tornou um prisioneiro dentro da própria vida. Ali sua liberdade acabou de ser retirada. Se essa verdade doeu, escreva aqui: amor não vigia. Você merece respirar em paz. O ponto da transformação é parar de chamar prisão de proteção. Tem gente andando em ovos para não provocar o outro. Você não vive, você calcula. Mede palavras, roupas, risos, passos. Isso não é amor, é cativeiro emocional. Porque o espectador ainda esconde quem é para manter a paz com quem não aceita a sua liberdade? Porque ele tem medo dos gritos, ele tem medo das ameaças. Ele tem medo das brigas, ele tem medo de acontecer algo pior do que ele imagina. Eu vou falar uma coisa, muitas vezes eu vivenciei isso e na minha vida era pior a pessoa gritar, a pessoa intimidar, a pessoa me ameaçar do que eu romper o relacionamento. Só que eu não percebia isso e acabei tolerando esse perfil de comportamento, e eu sei que muitos dos nossos espectadores estão vivenciando isso hoje. Eles não pegam no celular na frente, né, do parceiro ali, da parceira, enfim, porque sabe que vai ter uma pergunta: quem é? Quem está falando aí? Com quem você está falando agora? Eles não dão um sorriso, não se alegram, eles acabam se tornando um distímico dentro da própria casa, porque senão vai ter aquela pergunta: por que você está tão alegre? Encontrou quem hoje? Viu quem? Você encontrou-se com quem? Com quem você está falando? Se torna algo terrível, porque você perde completamente a liberdade da sua vida. Você não pode mais nem ser feliz, que é uma das coisas que eu percebi durante a minha caminhada. Eu não tinha mais a oportunidade, eu não tinha mais a liberdade da felicidade. E eu sei que muitos dos nossos espectadores estão vivenciando isso. Muitos dos nossos espectadores aqui perderam a alegria de viver simplesmente por estarem na mão de alguém que as controla, que as intimida, que as ameaça, que as proíbem de fazer coisas que elas gostam de fazer. Se isso te rasgou, escreva "Quero andar livre" nos comentários. O ponto da transformação é perceber que quem ama de verdade nunca vai pedir para você se esconder. Tem gente pedindo desculpa por se sentir culpa de algo que nem fez, quando o ciúmes é usado como acusação constante. O silêncio vira defesa e a culpa rotina. Porque o espectador ainda carrega a culpa fabricada por quem deveria protegê-lo? Por causa do medo das brigas, por causa do medo das caras feias, por causa do medo da intimidação, porque ela acabou sofrendo tanta violência psicológica que ela tem medo da outra pessoa. E é terrível. Eu sei o que é isso. O medo de uma briga, o medo de uma discussão, o medo das perguntas, da inquisição, acabam transformando essa pessoa que se tornou dependente emocional dessa pessoa, acabam transformando ela numa prisioneira da própria vida. E é esse o resultado. Se você está cansado de se explicar por existir, escreva "Não devo nada" aqui nos comentários. O ponto da transformação é parar de carregar a culpa que o outro criou para te manter preso.
Tem gente achando bonito os ciúmes doentio. Alguém ensinou que ser vigiado é ser amado, que o controle é uma forma de cuidado, que sufocar é sinal de querer bem. Por que o espectador ainda acredita que ciúmes exagerado é um sinal de amor verdadeiro? Porque ele está preso em dependência emocional, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de ser rejeitado, acaba ficando num perfil de relacionamento desses por esse medo extremo. E ele acaba sofrendo todas as consequências de uma pessoa que é ciumenta. E ele realmente não consegue tomar aquela decisão por medo de uma represália terrível. O medo da briga, o medo da intimidação, o medo da gritaria, o medo dessas questões acabam se tornando refém na própria vida, acabam tornando prisioneiro na própria vida. Inclusive, quando acontece esse perfil de coisa, você tenta explicar e não adianta. A pessoa que é ciumenta, patológica ou narcisista, ela vive de acordo com a imaginação dela. E ela fala coisas que não existem. E você tenta explicar, você tenta relatar o fato verdadeiro, mas não adianta. A pessoa jura de pé junto que aquilo está acontecendo de verdade. Só que você se tornou refém da sua própria vida. E essa pessoa ciumenta está destruindo o seu emocional. Se essa mentira te aprisionou, escreva "Amor não sufoca" aqui nos comentários. O ponto da transformação é entender que o amor não pede corrente,